depois de muito ouvir seus amigos, você resolveu tirar o dinheiro daquele CDB do banco ou até mesmo da poupança em busca de algo que te dê um retorno melhor. Então você resolveu investir num tesouro direto ou até mesmo num fundo de renda fixa. E aí, depois de 1, 2, 3 meses investindo, você resolve abrir o extrato e tem uma surpresa. A rentabilidade da carteira foi negativa. E você fica se perguntando, poxa, achei que a renda fixa não tinha como ter uma rentabilidade negativa. Então, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. A resposta da sua pergunta se resume a marcação a mercado. Mas vamos falar mais sobre esse tema no vídeo. A primeira notícia que eu tenho a dar é que se você está incluído no exemplo que eu dei no começo do vídeo, pode ficar tranquilo, nem tudo está perdido. A renda fixa, ela é fixa somente se você segurar o papel do momento que você aplicou até o vencimento do título. Então, se a sua ideia é segurar esse papel de renda fixa até o vencimento, pode ficar tranquilo, você vai receber a taxa acordada no momento da aplicação. Só que existem duas formas principais de precificar um título. É a marcação a mercado e a marcação na curva. Qual que é a diferença entre essas duas? A marcação na curva, basicamente, é marcar esse papel de acordo com a taxa acordada. Então vamos dar um exemplo. Você aplicou R$10.000 no papel por 2 anos, que vai render 10% ao ano. Se você abrir o aplicativo depois de 1 ano, você vai ver na sua posição R$11.000. Se você abrir novamente, você vai ver, daqui a 1 ano, você vai ver R$12.100. E qual a diferença da marcação a mercado? Como o próprio nome já diz, marcar a mercado nada mais é do que a precificação do seu título de renda fixa no mercado. E existem diversos fatores que podem impactar o preço desse título no mercado. O principal deles está relacionado ao que a gente chama de curva de juros. Nada mais é do que a expectativa dos juros para os próximos anos no Brasil. Outra coisa que pode afetar bastante isso é o que a gente chama no mercado de duration. Basicamente é a duração do seu título. Quanto mais longo, mais sensível ele é a essa diferença de juros que acontece na expectativa do mercado. Um outro ponto que também pode afetar é a liquidez do ativo que você está aplicado. Existem ainda alguns outros fatores que podem impactar o preço desse título a mercado. Eu citei apenas alguns desses motivos. Agora você deve estar se perguntando, a marcação a mercado afeta todos os títulos de renda fixa? Bom, alguns títulos são mais afetados do que outros. Vamos pegar um exemplo do Tesouro Direto. Existem 3 principais tipos de título, que é o Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA. O Tesouro Selic é pouco impactado pela marcação a mercado, porque a taxa dele é totalmente flutuante, ou praticamente toda. Já o título IPCA+, ele já começa a ser bastante afetado, principalmente pela taxa pré-fixada contida nele, que é IPCA mais uma taxa pré. Já os títulos pré-fixados são os que mais sofrem nesse cenário, porque você já tem uma taxa pré-acordada e supõe que você vai ficar com esse papel 20 anos. Muita coisa pode acontecer, a Selic pode passar muito mais alto do que a taxa que você já acordou, então ele tem um risco maior. Para ficar mais claro esse conceito de marcação a mercado, vou dar um exemplo que aconteceu não faz muito tempo. Se você comprasse um título IPCA+, há mais ou menos 2 anos atrás, você ia encontrar taxas próximas a IPCA mais 3. Se você tivesse comprado esse mesmo título algumas semanas atrás, você conseguiria encontrar taxas próximas de IPCA mais 6. Ou seja, se você tem no mercado sendo vendido títulos a IPCA mais 6 e alguém tem um título que paga IPCA mais 3, por que você compraria dessa pessoa IPCA mais 3? Você tem que ter algum tipo de compensação para comprar dessa pessoa. Então, se essa pessoa que tem esse título de IPCA mais 3 quiser vender, ela vai ter uma perda financeira para compensar essa pessoa que está deixando de pegar o IPCA mais 6 e pegando o título dessa pessoa
que até o vencimento vai pagar IPCA mais 3. Um outro exemplo para ilustrar melhor, no cenário oposto, suponha que você tenha pego, alguns anos atrás, um título que pague 15, 16% ao ano. Depois de algum tempo, 2, 3, 4 anos, você vai no mercado e esses mesmos títulos estão pagando taxas próximas de 8% ao ano. Você concorda comigo que se alguém quiser esse seu título, que está pagando IPCA mais 15, 16, a pessoa tem que te pagar muito mais para compensar o tanto que você perderia ao reinvestir no papel que tem as mesmas características. Então, nesse caso, você teria um ganho de capital, que a gente chama no mercado de ágio em relação ao preço da curva. Eu vou colocar na tela um gráfico para ilustrar tudo isso que eu estou falando. Essa linha mais escura é o preço do título na curva. Você consegue ver que ele vai indo em uma linha constante. Já a outra linha, ela vai flutuando de acordo com as condições do mercado. Não necessariamente ela vai flutuar nessa simetria toda, tá? Mas é um bom ilustrativo para você entender. E vale citar também que quanto mais próximo do vencimento desse título, mais o preço a mercado vai convergir para o preço da curva. Por isso, muita atenção ao você investir em títulos muito longos. Quanto mais longo esse título, mais sensível é o preço dele de acordo com as condições de mercado. Se você pega um título de 20, 30 anos, você pode ter tanto perdas como ganhos expressivos. Fica muito próximo de volatilidade de renda variável. Vou colocar um gráfico agora na tela do Tesouro IPCA 2035 e a variação da taxa pré, ou seja, IPCA mais alguma coisa. Você consegue ver que no momento ali de estresse no mercado, em 2016, esses títulos estavam pagando IPCA mais 8%. E no momento que as condições estavam mais favoráveis, os juros brasileiros estavam mais baixos, ali em 2019, esse mesmo título estava pagando taxas próximas, na verdade até abaixo de IPCA mais 3. Isso quer dizer que se você comprou lá em 2016 e vendeu em 2019, você conseguiu um bom lucro nessa operação. Outra coisa que eu acho bem relevante de ressaltar nesse vídeo é a questão da taxa e do preço do título. Esses dois se mexem de forma inversamente proporcional. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais sobe essas taxas, mais cai o preço dos títulos. Para exemplificar isso, vou colocar agora um gráfico na tela do Tesouro Pré-fixado 2029. Você consegue ver que em momentos que a taxa está subindo, o preço do título está caindo e vice-versa. Por fim, uma coisa que eu citei lá no começo do vídeo relacionado aos fundos de renda fixa. Esses fundos, eles têm que marcar a mercado toda a renda fixa que está composto dentro dele. Você lá no seu banco ou na sua corretora, pode ser que a sua posição seja marcada na curva, enquanto os fundos devem marcar essas posições a mercado. É por isso que você vê volatilidade em fundos de renda fixa, principalmente os que têm em sua carteira papéis pré-fixados ou Tesouro IPCA, e também principalmente aqueles que têm um duration muito longo na carteira, ou seja, prazos muito longos dos papéis de renda fixa dentro da carteira. E você, já sabia o que era marcação a mercado? Já teve uma surpresa no seu banco ou na sua corretora ao ver o extrato? Conta pra gente aqui nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, clique no gostei para atingir mais pessoas. Se quiser receber mais conteúdos como esse, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço, eu sou a Sayonauta.